Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou Marcelo Magalhães e você está no canal do Arquivista Espiritual. Nessa segunda parte da nossa conversa sobre como sei se sou um médium, vamos dar então essa continuidade a essa nossa conversa. Bom, no vídeo anterior, então, fizemos ali um apanhado um pouco geral das condições que envolvam a vida da pessoa que tem essa predisposição a ser um médium. Lembrando que predisposição está relacionado ao quê? Não é só ao interesse por aquilo que seja oculto como um todo, mas também aquilo que são as condições físicas, mentais, emocionais, de percepção, de intuição, né, dessa pessoa que ao passar dos anos vai ser atraída magneticamente de uma forma superior à maior parte das pessoas. Por que de uma forma superior? É simples, porque todos nós, como nós não somos esse corpo físico é uma roupagem que usamos para estar experienciando aqui em cima da Terra, então somos seres espirituais. Então, automaticamente, tudo que está ligado ao âmbito espiritual, ao que se considera oculto ou mistérios do invisível, então nos atrai a todos, né? Uns um pouco mais, outros um pouco menos. Isso também vai estar muito relacionado a determinadas vertentes. Tem pessoas que não vão ter uma, uma afinidade, não vai existir uma correspondência naquilo que seja, por exemplo, uma afinidade religiosa, à comunidade religiosa como um todo. Tem pessoas que têm uma predisposição no âmbito de espiritualidade, no âmbito de ser um médium, que ele vai estar ligado sobre um âmbito da comunidade científica, uma pessoa mais centrada, uma pessoa mais racional, uma pessoa mais lógica, independente que seja homem ou seja mulher, independente do gênero. Tá? E daí fará com que essa pessoa, por exemplo, se torne ali um físico, um matemático, uma pessoa que esteja ligado aos âmbitos da intelectualidade como um todo, né? Se a gente for falar de todas as ramificações que estão ligadas à intelectualidade, então a gente vai passar aqui dias e dias. Mas temos sim esse fato. Então, não sabia, existem médiums que são cientistas, médiums que são professores, tem médiums que são ali biólogos, químicos, que estão trabalhando em uma área científica, uma área da razão, da lógica, né, da ciência como um todo. Tem sim, né? Claro que tem. Agora, muito bem, então dando continuidade, a parte esse adendo que eu acabei de fazer, porque muita gente não sabe, todas as pessoas pensam em médium. Se eu falo para vocês a respeito de mediunidade, imediatamente isso conduz vocês a que pensamento? Qual é a visão que cada um de vocês tem? A visão de alguém vestido de branco, né? Com guias, com colares no pescoço, ali em um terreiro de umbanda ou de qualquer vertente espiritualista. Muitas das vezes também pode acontecer de alguém vir em mente um sacerdote, um pastor, um bispo, né? Um mago, mas isso com menos frequência. Geralmente quando se fala, olha, você é médium, a primeira coisa que vai vir na cabeça são as batidas do atabaque e também aquilo que é a indumentária, né? A vestimenta típica e tradicional de terreiros de umbanda e também de terreiros de quimbanda, né? Veja que interessante,
né? Isso já está dentro de uma certa programação, porque muitas das vezes, quando chegamos aquebrantados por algum tipo de necessidade, que seja ela de um cunho muito pessoal, né, sobre a nossa própria vida, sobre nossas próprias experiências que estamos ali a passar cada dia das nossas vidas, que seja situações ligadas a pessoas próximas, como parentes, ligadas a relacionamento afetivo, situações ligadas a trabalho, sobre oportunidades na vida, sobre cursos, estudo como um todo, faculdade. Então as pessoas têm muitas dificuldades, têm muita carência de respostas fundamentadas que possam fazer com que ele passe a ter um caminho mais equilibrado. Lembre-se que o equilíbrio das experiências é fundamental para poder se manifestar uma vida mais digna em todos os sentidos. E daí, quando chegamos então a determinados ambientes, uma das primeiras coisas que muitas vezes são faladas é que a pessoa é médium, de que a pessoa está sofrendo determinados sinais, não vou dizer sintomas, porque sintomas está ligado ali muito à área de uma patologia, né, de uma doença, numa área mais médica, mas vamos dizer sinais, né, que você então seria esse médium, essa pessoa que teria, entre aspas, a obrigação, o compromisso firmado de poder então se desenvolver e trabalhar com entidades da espiritualidade, num âmbito, em um determinado templo, um determinado local, né? Assumir esse trabalho de poder incorporar, de poder servir a todo custo, da entrega total, para que então as condições que se pode observar na própria vida, de limitações sobre o aspecto de ganhar dinheiro, de relacionamento amoroso que nunca dá certo, a pessoa sempre se ilude, é traída, enganada, abusada de todas as formas, problemas na família, problemas com filhos, problemas em relacionamento amoroso, problemas no trabalho, perseguições, fofocas, intrigas, arapucas, né, que as pessoas também criam para poder derrubar umas às outras. Então, todas essas situações, vamos dizer que vai colocar, de uma certa forma, todas as pessoas nessa posição de realmente a pessoa até acreditar que realmente todo mundo é médio, mas não é verdade, não condiz com a verdade nem um pouco. Já falamos disso lá no vídeo anterior, né? Então não vou estar aqui a repetir para a coisa não ficar cansativa, até mesmo porque o vídeo anterior ficou meio estendido demais, né? E não é esse o objetivo nosso aqui, é poder falar o quanto mais breve possível, de uma forma sintetizada, mais clara, aquilo que são as experiências de um caminho dedicado a essa condição de espiritualidade, né? De mediunidade, de estar em incontáveis meios, de uma forma, vamos dizer, oculta, sem revelar-me, para mim poder ver o funcionamento das coisas, não para julgar ninguém, nunca tive o propósito de poder julgar ninguém, olha, aquela pessoa ali não presta, não, para mim ver o funcionamento verdadeiro da situação. E esse é um quesito muito importante, que a pessoa vai identificar, né, esse sinal de mediunidade verdadeira, legítima, que é justamente isso. A pessoa, ele, assim como todo mundo, ele é atraído magneticamente por correspondência às coisas do espiritual, da espiritualidade, das religiões, que são o que falam mais a respeito dessa condição do invisível, desse suposto plano espiritual. Depois a pessoa daí ela entra na religião, depois ela começa a ampliar essa área de conhecimento, indo muitas das vezes estudar
magia, né? Incontáveis magias, magia celestial, magia cerimonial, magia do amor, magia das pedras, magia dos cristais, magia das velas, é tanta magia, né? A magia foi sendo desmembrada, assim como nas instituições de ensino, que antes, eu lembro muito bem, quando eu estudava, né, nós tínhamos matérias que hoje não se vê em canto algum, né? Nós tínhamos lá ITA, ITC, né, que era Instruções de Técnicas Culinárias, Instruções de Técnicas Agrícolas, e ITE também, se eu não me engano, que era Instruções de Técnicas de Escritório. Então isso lá, né, sétima, oitava série lá, então era a nossa condição era assim, né? Então se chamava propedêutica, e daí então se tinha essas disciplinas, inclusive o ensino religioso também tinha, né? Coisa que hoje em dia praticamente fora aquilo que são instituições de ensino que tem como pilar principal o catolicismo, o protestantismo, né, que se fala, que se então participa, tem cultos, tem leitura de Bíblia, fala muito sobre o aspecto religioso, mas na escola comum já isso não existe mais, né? Então ficou ultrapassado, ficou para trás. Então, como todos temos essa atração por sermos espíritos, então a estar ligado a tudo que é oculto, a tudo que é invisível, então as pessoas vão ver, não, então eu sou médio, porque eu me interesso, me chama muita atenção o tarô, a carta cigana, me chama muita atenção os búzios, me chama muita atenção as runas, me chama muita atenção a Wicca, me chama muita atenção, né, o culto individual ou conjunto de deidades, como da antiga Grécia, né, de deuses olimpianos, ou de deuses gregos anteriores, né, os pais dos deuses olimpianos, né? E por aí, né, por aí vai. Então nós estamos falando de um compêndio muito grande de possibilidades, que independente disso, quando alguém realmente ele é médio de verdade, ele está todo alinhado para isso, ele vai se interessar pela magia, ele vai se interessar pelo catolicismo, pela renovação carismática, ele vai se interessar lá como evangélico sobre as correntes, de se tornar um obreiro, né? De ali poder se tornar futuramente, se casar, se tornar um pastor, de repente um bispo, né? Enfim, só que sem intenções, sem segundas intenções, certo? Quais segundas intenções? O que eu vou ganhar com isso? A pessoa ele se relaciona, ele tem essa atração, mas ele não tem uma atração primeira de ele olhar e falar, nossa, a magia, eu me tornando um mago, então eu vou poder conquistar todas as mulheres que eu quero, todos os homens que eu quero, através da magia eu vou poder abrir todos os meus caminhos, através da magia eu vou poder então derrubar todos os meus inimigos, através da magia eu vou vencer o diabo, através da magia eu vou dar uma lição naquele meu irmão, naquele meu parente, né? Interesse. Não tem interesse como primeira medida de quem é médio de verdade. Esse é um dos pilares principais que você pode observar, né? Há grandes médiums que nós tivemos aqui no nosso Brasil, mas também de grandes médios que fora, em outras nações também, porque não é só aqui, né? Não é só aqui. A gente tem que expandir, tem que conhecer novas culturas, novos idiomas, para poder o quê? Para a pessoa poder se certificar, para não cair em determinadas ilusões. Então, um médio de verdade legítimo, aquele que vem com todo esse aparato, esse conjunto como um todo
predisposto, né, pré-condicionado, vamos dizer, fisicamente, na sua fisicalidade, para ser um médium, ele não vai nunca começar a estudar a magia ou qualquer tipo de coisa ligado à espiritualidade, ao espiritual, ao ocultismo, que seja, com, a, com esse pensamento primeiro de qual proveito que eu vou poder tirar, né? Olha, eu vou me tornar mago, que daí eu me torno poderoso, e daí as pessoas vão estar nos meus pés. Então todo mundo que me humilhou, então, ou que me humilha, ou que não me respeita, então eu vou, se não respeita por bem, vai respeitar por mal. Isso é o que passa na cabeça das pessoas que não são médiuns, verdadeiramente, né? Claro, isso não isenta, né? Não significa que a pessoa que vem tem essa predisposição verdadeira para ser médium, não significa que a pessoa não vai ter pensamentos errados, né, pessoal? Vai ter sim, vai ter momentos que a pessoa tem raiva, que a pessoa que às vezes quer, às vezes até, vamos dizer, pega, dá uns tapas em alguém, né? No trânsito, na escola, né? Às vezes até dentro da própria família, né? As pessoas tapam muito sol com a peneira aí, falando o que todo mundo quer ouvir, mas tem pouca gente falando aquilo que é a realidade que acontece, né? Longe de qualquer tipo de hipocrisia ou de querer ali ser não sei o que. Muito bem, então o médium tem esse pilar principal, que a magia atrai ele porque ele se sente mago, né? Realmente, nas suas entranhas, dentro, ele se sente um médium lá de incorporação, ele se vê, mesmo que ele nunca pisou, quando ele entra, mesmo que ele não saiba o porquê de cada coisa ali dentro, ele parece que ele já teve ali, é uma sensação que toma conta, a pessoa já entra em uma certa ressonância vibratória e magnética, né? Dificilmente ele vai se sentir mal, ele vai se sentir mal muitas das vezes pelas reações que acontecem no seu corpo físico, de ele não poder ter respostas precisas para aquilo, e então isso vai gerar um desconforto. Ele pode sentir o vertigem, ele pode sentir de repente ao som dos atabaques, ou de cantos, ou de palmas, ou de ritmos, seja ele promovido por qualquer outro tipo de instrumento, ou mesmo através de cantoria, né? De louvores, de hinos, de orações. Ele sentir essa condição natural dele se modificar por completo. Então, poder ver, às vezes, mesmo de olhos fechados, flashes de luz coloridos que mudam, que se misturam, imagens que se formam na sua tela mental sem ele nunca ter visto, ou visto, que eu digo, visto em um livro, em uma história, qualquer que seja, né? Então tudo isso vai marcar, então ele se sente ali, é como se ele tivesse muito tempo naquilo ali, e depois ele se afastou, e depois ele retorna, essa pertencência. Mas o médium de verdade, ele não sente uma pertencência à Umbanda, ele não sente uma pertencência ao kardecismo, espiritismo, ele não sente uma pertencência à magia, ele não sente uma pertencência ao catolicismo, ao gnosticismo, ao budismo. Não, o médium, todas as vertentes, todas as denominações, todas as práticas que ele vai tendo acesso, então ele se sente pertencente, ele sabe que ele pode atuar naquela área, ele não sabe como, mas ele tem essa certeza que fala aqui dentro da sua própria mente. Ele não entende, ele pode não entender nada que está ali de material, de ritualística, de elementos, de história sobre aquela vertente de espiritualidade ou de ocultismo, sei lá como a gente possa colocar, porque são tantas, né? E então ele sempre está à vontade. Ele só não está totalmente à vontade porque ele não tem a fundamentação para estar mais solto, para tomar providência por conta própria, né? Até mesmo sem ter muita experiência, ele já vem intuído
de procedimentos que ele vê pessoas há muito tempo fazendo, aquilo se torna duvidoso, que depois, posteriormente, depois de alguns anos, se ele persistir, ele vai realmente identificar, se ele encontrar fundamentos, que aquilo que estava sendo feito lá era algo completamente fora dos parâmetros da verdade, né? Não tinha fundamento magístico, não tinha fundamento espiritual, não tinha fundamento de espiritualidade, não tinha fundamento sobre os aspectos das leis universais. Por que leis universais? Porque as leis universais permeiam tudo, né? E também, quando a gente fala só sobre certas condições, então a gente fica muito preso sobre o âmbito religioso cristão como um todo, e tudo aquilo que esteja ligado a vertentes cristãs. Mas, por exemplo, pessoas que lidam exclusivamente com magia, seja ela qual for, ocultismo, sociedades secretas, então está muito ligado a esse quesito da lei maior e da justiça divina, dessas leis universais que regem toda a criação, né? E poder então tê-las algum dia novamente como ferramentas de trabalho, partindo do seu próprio interior. Então o médium de verdade, o médium legítimo, se você quer saber se você é médium, então tem isso. Você não vê, você se aprofunda na magia porque você quer permear a magia, você não quer ser um mago para poder tirar proveito daquilo, né? Então esse é um dos pilares principais para poder se identificar se é um médium de verdade ou não. Agora, sim, muito bem, então eu identifiquei ali que eu sou um médium. E agora, o que eu faço? O que você faz? Não existe uma receita. Cada um de nós temos o nosso próprio caminho. Todos nós, como diz os guardiões da lei maior e da justiça divina, todos nós somos semelhantes entre si. Todos nós. Mas somos únicos, assim como os nossos caminhos. Os nossos caminhos, os nossos propósitos, ele pode estar em afinidade ou em muitas afinidades com semelhantes nossos, tanto questões pessoais, pontos de vista, ou até mesmo a situação ligada ao próprio caminho, ao próprio caminhar, para onde eu estou me direcionando. Então, nunca será exatamente igual, não existe um caminho igual, então você tem que começar a trilhar seu próprio caminho, tem que começar a observar, estar aberto a tudo, né? Não ser preconceituoso, não ser intolerante, né? Porque o médium, ele pode terá ali um nível de intolerância, de preconceito, mas ele é diminuto, porque mesmo que às vezes ele não concorde com aquilo, mas esse ímpeto que parte de dentro do próprio ser, aponta como, deixa eu ver por que estão fazendo isso, deixa eu ver o porquê que essas pessoas estão praticando essa forma, estão cantando, estão ritualizando, estão agindo daquela maneira. Mesmo que ele não concorde, que aquilo o dê um pouco de repulsa, mas ele está aberto a tudo. Tem lá uma pessoa que diz, por exemplo, que é a reencarnação, que é Jesus Cristo. Nós temos ali pessoas que viraram até um pouco, vamos dizer, piada no âmbito nacional e até fora do Brasil, como o Henri Cristo, que anda até vestido, anda vestido tipicamente de Jesus. Mas não estamos aqui para tirar sarro de ninguém, viu, pessoal? Não, só são simples fatos que às vezes a pessoa vê e fala, não, isso aqui não me interessa. Para o médium de verdade, vai interessar. Ele vai querer observar o que acontece, por que aquela pessoa está dizendo ser Jesus, será que é verdade? Ele vai observar, ele vai ver várias nuances, mesmo que ele não tenha grande entendimento ao início. Então, estar aberto a tudo, mas essa abertura entre você e essas informações, essa enxurrada de informações que a gente tem à disposição aqui na internet,
ela tem que ter um filtro, vários filtros, para que você só permita entrar dentro de você quando você veja que pode se confiar, não cair só em palavras bonitas, né? Não cair só em, em historinhas, né? Porque tem muita gente falando que faz tanta coisa bonita, mas ninguém está falando a verdade a respeito de nada. Né? Às vezes a pessoa pega e simplesmente olha, por exemplo, vê lá aquilo que é um dirigente espiritual, seja ele de qual denominação for, né? Que daí a pessoa fala, olha, essa pessoa ali, ó, por aquilo, por exemplo, ele está pedindo uma contribuição para a compra de materiais ou para melhorias do próprio atendimento às pessoas. Né? E daí ele pede uma contribuição de R$ 10. E daí, se essa pessoa ela é seguida por 1.000 pessoas, então tem pessoas que vão pegar simplesmente esse valor e vai multiplicar. Olha, né, tem 1.000 seguidores a R$ 10, quanto dinheiro dá? Né? Né? Que 10 seguidores já vai dar R$ 100, né? 10 seguidores já vai dar R$ 100. 100 seguidores dá 1.000, né? Então veja, a pessoa vai fazer esse cálculo, mas a pessoa não sabe, por exemplo, quais são as despesas que envolve ter uma vida dedicada a isso. Ah, mas por quê? Porque o Chico Xavier trabalhava, se aposentou, né? Muitos médios então trabalhavam e faziam ali a sua caminhada. Sim, mas não são todos iguais. Se fossem todos iguais, estavam vestindo a mesma coisa, fazendo parte da mesma religião, da mesma doutrina, né? Vestindo, tendo cabelo ou não, igual aos demais, vestidos iguais, falando as mesmas coisas. Não, mas somos seres completamente individuais. Pode até parecer que isso está ligado um pouco ao egoísmo, não, mas não está. Isso é um fato comprovável ao longo do caminho, que nunca existiu, não existe, jamais existirá ninguém igual a nós. Quando eu falo nós, não falo nós médiuns, não, nós seres humanos. Então não existe, nunca existiu, não existe, jamais existirá alguém igual a você que está me ouvindo falar. Certo? Então nós temos esse tipo de situações atreladas a situações de mediunidade, né? E vocês me desculpem que daí se eu estou falando e estou olhando para os lados, né? Eu estou olhando aqui, né? O ambiente de trabalho, o ambiente da nossa casa, né? As presenças também que estão aqui, né? Vamos dizer, me prestigiando ali com olhares atentos àquilo que eu estou dizendo, porque pode parecer uma coisa comum, mas isso agride muitas pessoas, principalmente pessoas que estão interessadas realmente em poder tirar proveito, né? Como já tirou proveito de muitos de vocês, às vezes, né? Com promessas, falsas promessas, que aquelas pessoas que daí, sim, aí agora nós vamos falar daquela maioria de médios que são médios construídos. É como você pensar, por exemplo, que todo mundo é chefe de cozinha, que todo mundo é mestre de obras, que todo mundo é enfermeira, que todo mundo é médico, que não é coisa nenhuma, a gente sabe muito bem. Agora, temos a certeza o seguinte, que todo mundo pode estudar para medicina, todo mundo pode estudar para enfermagem, todo mundo pode fazer cursos e estudar para se tornar um mestre de obras. Todo mundo pode estudar para ser chefe de cozinha, ser um cozinheiro profissional. Mas se verdadeiramente aquela pessoa vai ter sucesso a respeito disso, aí é uma outra história. Aí é onde entra essa predisposição, esse pré-condicionamento a nível de fisicalidade, que vai favorecer pessoas em diversas ou em algumas áreas, né? Que ela possa atuar.
Então veja que isso é bastante interessante de poder ver desse ponto de vista. As pessoas falam da mediunidade, então vem aqui, você vai participar de um desenvolvimento mediúnico. Primeiro, um desenvolvimento mediúnico que a pessoa incorpore antes de um ano, né, já é altamente duvidoso, arriscado e irresponsável, tá? Devido aos perigos que isso implica, né? Perigos da caminhada daquele próprio desenvolvente, dos seus familiares e de tudo mais. Isso, para vocês terem uma ideia, tem perigos de insanidade mental, de instabilidade ou declínio moral, falta de ética, falta de escrúpulo, falta de caráter, falta de honestidade, porque para a pessoa ser médium, para a pessoa estar lidando, que seja lá no terreiro de Umbanda, que seja lá na natureza, sobre vertentes da magia natural, né? Conhecido vulgarmente como bruxaria, que não deveria nem ser usado, né? Porque a pessoa que está nesse âmbito e ele diz que ele é um bruxo, né? Que ela é uma bruxa, está completamente enganada, porque esse é um termo que a pessoa não conhece de um fato histórico que lá no tempo das fogueiras da Inquisição, então antes de acontecer, de dar início à Inquisição, começou então a depreciação, principalmente no âmbito feminino das mulheres, que tinham grandes conhecimentos da magia natural. O que é a magia natural? Conhecer as propriedades curativas, desintoxicantes, libertadoras, rejuvenescedoras, fortificantes de raízes, de cascas, de folhas, de frutos, né? De algas, de águas, enfim, né? Até ali sobre os conceitos mesmo, até ligado a certos animais, que então elas tinham essa propriedade, que daí essas mulheres, que a maior parte eram mulheres, né? Mais de 90% eram mulheres, apenas alguns homens eram vistos ali como feiticeiros, né? Por exemplo, bruxos. Então isso vem adotado, vem batizado pelo catolicismo, né? Por bruxas, por bruxos. Então isso é um nome deletério, é um nome ligado à Inquisição, é um nome ligado a sofrimento, é um nome ligado a tudo de ruim, porque quando se falavam bruxas, ou até mesmo vocês, quando vocês eram pequenos, olha, cuidado que a bruxa vem te pegar. Então é como se fosse uma espécie de demônio, como se fosse uma versão demoníaca de uma mulher envelhecida, enrugada, acabada, raivosa, vingativa, né? Que ali te usa, te abusa, te esquarteja, né? Então veja, e a gente vê por aí homens e mulheres, claro, cada um é livre para poder fazer aquilo que quiser, né? Isso nós temos sim à nossa disposição, mas que estão ali, né? Pomposos em poder falar que é uma bruxa, que é um bruxo. Então veja, a que frequências essa pessoa está alinhada? Ah não, mas eu sou uma bruxa, mas eu sou uma bruxa do bem, né? Então quer dizer que existe uma bruxa do mal, né? Então a pessoa que está ligada às magias naturais, de fato e de verdade, sabe muito bem que não existe forças do mal ou forças do bem. Existe trevas de ignorância que estão distribuídas em dimensões ascendentes, descendentes, dimensões também laterais, né? À frente e atrás, nas perpendiculares, enfim, a pessoa que está ligado realmente à magia natural, à magia cerimonial, ligado à natureza, né? Em sua amplas vertentes, porque ali, se a gente for começar a falar da magia natural, olha, a gente vai ter muitos vídeos para poder falar disso. Ah, você sabe, você conhece a respeito disso? Sim, conheço sim. Não só conheço, como já pratiquei bastante. E sempre quando tenho oportunidade ainda pratico, né? Para o meu caminho. Tá?
Então, isso são exemplos que eu estou passando aqui para vocês, esse nosso bate-papo, essa nossa troca de ideias, para vocês irem se situando, pegando pontos e ligando um com os outros, para que vocês consigam identificar. Porque quando eu coloco aí o anúncio, o título do vídeo, como saber se eu sou médium? Então a pessoa fica esperando, olha, o médio é isso, isso, isso e aquilo, o médio é isso, isso, isso e aquilo, que todo mundo sabe, que tem um monte de livros, né? Então a gente está aqui para a gente falar aquilo que não está disponível, ou aquilo que a maior parte das pessoas não falam, não contam para vocês. Ah, e você vai revelar essas coisas? Sim, vamos revelar sim, qual que é o problema em poder revelar? Eu não vou estar aqui ensinando ritualística que possa colocar vocês em perigo. Não, muito pelo contrário, é para que vocês, mesmo que vocês não sejam médios, que vocês queiram experienciar, queiram frequentar, queiram contribuir, vocês podem, mas vocês vão estar em segurança, porque vocês vão saber observar certos pontos, não com julgamento, mas sim como aprendizado, porque o médium, ele vê isso, ele começa a ver o erro dos nossos semelhantes e trazer isso como uma ferramenta poderosa para quando chegar o momento dele, que ele sabe que ele vai chegar, então ele não poder cair igual esses nossos irmãos. Esses são pilares de um verdadeiro médium. O verdadeiro médium não é aquele que traz 300 entidades, É até estranho, me ouvir falar nisso, porque eu tenho essa oportunidade de trabalhar junto com entidades espirituais, de um alto nível, sou ali muito grato por essa oportunidade, sei também que tem a minha parte nisso tudo, então nós temos um trabalho em conjunto feito há muito tempo, já uma longa caminhada. Então, tem diversas entidades, que eu sou instrumento de comunicação entre o espiritual e o plano da Terra. Não como canalização, mas sim como incorporação. Ou acoplamento, para alguma pessoa vai preferir o termo acoplamento. E daí, através disso, mas por que tantas entidades? Por que você tem essa possibilidade e outros não têm? Não, tem muitos outros, até muito mais. Veja que isso vai estar ligado à quantidade de entidades que estão manifestas ou estão se manifestando, ela estará intimamente e relativamente ligada, atrelada ao quê? A quantidade de trabalhos, de atendimentos, de pessoas, de situações, a serem resolvidas. Não que uma pessoa, ele não é médium, ou então está desenvolvendo, ele está ali no seu primeiro, segundo ano, que ele está dentro de um terreiro de Umbanda, e daí ele começa a falar que tem 3 Exus, que tem 3 Pombogiras, que recebe canalização não sei da onde, Então ali que começa a aparecer, mas como vai aparecer tanta entidade assim? As entidades não estão ali esperando uma oportunidade para vir se divertir em cima aqui da Terra, pessoal. Não é uma fila de um parque de diversões. Eles são muito ocupados, na verdade, segundo eles, faltam trabalhadores para a quantidade de serviço, de trabalho a ser executado, como um todo. Então, para que vai vir tantas entidades? Não, porque aquela pessoa ele recebe ataques espirituais e quem não recebe? Todo mundo recebe. Todos nós recebemos, de todas as maneiras, durante, ao longo de nossas vidas, recebemos, todos recebem, todos, absolutamente todos. E a questão da presença, de muitas entidades está relacionada intimamente, como eu falei, a essas condições de ter uma demanda de trabalho, para trabalhar para a comunidade, para um alto volume de pessoas, trabalhos ali ligados a milhares de pessoas ou ligados à humanidade. Então a pessoa precisa sim ter ali esse suporte para manter esse equilíbrio entre o plano da matéria e o plano do espírito, as coisas da matéria e as coisas do espírito.
Veja, Chico Xavier mesmo, né? Então todo mundo ali, principalmente os leigos, né? Os entusiastas, muitas das vezes vai pensar que Chico Xavier tinha como mentor, né? Que é a palavra utilizada então ali nessa área, Emmanuel. Não, mas ele tinha muitos outros. Ele tinha muitos outros. Emmanuel é que está ali um pouco mais destacado, mais mencionado, mas ele tinha muitos outros. Por quê? Porque quando tem uma grande necessidade de trabalho, então precisa-se que estejam presentes muitos trabalhadores, por motivos que não temos tempo aqui para ficar falando, tá bom? Então, como eu sei que eu sou médium? Primeiro é isso, essa atração que é mais poderosa do que qualquer coisa. A pessoa vai estar mais atraído ao âmbito do invisível, vamos usar o termo invisível, que daí vai abranger religiões, seitas e qualquer coisa que esteja ligado à mediunidade. Vai atrair mais do que qualquer coisa se a pessoa tiver a oportunidade de ouvir uma palestra sobre algo espiritual e ele tiver que sair para encontrar uma moça, um moço, para poder ali de repente ter uma paquera, um namorinho, né? Ele vai preferir a palestra, né? Se tiver que ir em uma festa, ele vai preferir a palestra, né? Se ele tiver que dormir o dia inteiro, não, ele vai preferir, né? Ele pode até estar deitado, mas ele vai assistir a palestra. Estamos usando a palestra como algo relacionado a esse invisível, que pode ser ir num terreiro, ir num templo budista, ir numa missa, numa renovação carismática, num culto, né, na igreja evangélica de libertação, né, o culto da família, o culto do domingo, do sábado do impossível, né? Então, não porque ele quer demonstrar para Deus ou para não sei o que ele está alinhado, tá? Não é uma questão de barganha, olha, eu estou comprometido, então eu sou ali um médium, eu sou uma pessoa predisposta a isso. Não, isso é natural, você não quer impressionar ninguém, você simplesmente se vê pertencente àquilo com todas as letras. Esse é o verdadeiro médium. Porque o verdadeiro médium não significa só incorporar entidades ou canalizá-las, né? Não, mediunidade é muito além disso, muito além mesmo, tá? Muito além, é liberdade. Mediunidade é responsabilidade, mediunidade, ser médium é ser coeso, ser médium é estar em expansão constantemente, né? Não ficar plantado, não ficar prostrado, ele está nesse fluxo da criação, né? Ele não se acontenta com aquilo que ele aprendeu ali, daí ele vai ficar a vida toda fazendo aquela mesma coisa. Não, isso não está presente para quem é médium de verdade. O médium de verdade, ele manifesta a sua mediunidade, mesmo que ele seja um padeiro, mesmo que ele seja um pedreiro, a parede que ele constrói, ele está imantando com todos os eflúvios espirituais ou de espiritualidade ou de forças naturais. Se é alguém que trabalha com refeições, que faz comida para poder vender, para ter o seu sustento, então, se ele é um verdadeiro médium, então ele vai estar abençoando, enchendo de eflúvios, de cura, de libertação, de harmonia, né? De consciência, de força, de superação, quando está preparando aquela comida. Então, todas as pessoas que tiverem contato com aquele alimento, então as pessoas vão receber aquela dose diária de magia, de trabalho espiritual. Trabalho espiritual não acontece só dentro de terreiro, pessoal. As pessoas querem convencer vocês que é só lá dentro que acontece isso, porque eles querem a sua mensalidade, porque eles querem a sua presença, como já tivemos lá uma orientação lá dos guardiões, que vamos falar até sobre isso em uma outra oportunidade,
que eles querem um volume grande de pessoas dentro de ambientes espirituais para oferecê-los como uma oferenda para que, ou para extrair dessa quantidade de pessoas o axé, a sorte, muitos vão dizer, né? A sorte, tirar a sorte, o magnetismo dessas pessoas para trazer para eles próprios, para que eles enriqueçam, para que eles se tornem famosos, para que eles se tornem poderosos, enquanto as pessoas que estão ali vão continuar ferrado, lascado, limitado, frustrado, sofrido, aquebrantado. Tá bom? Então ali, muito bem, então essa questão de como sei se eu sou médio, falamos de muitos aspectos que vocês podem meditar para saber se vocês são médios ou não. Um fato é sim, todos podem manifestar espiritualidade, todos podem falar com seus guardiões em algum momento, todos podem se conectar com esferas superiores e para isso não precisa assumir compromisso em locais religiosos, né? Tome muito cuidado, é a sua vida, é o seu futuro, é os seus projetos, é os seus anseios. Se você está sendo atraído, olha, eu fui chamado a falar que eu sou médium, então vou começar a desenvolver aqui, porque daí eu não vou pagar para fazer trabalho, porque daí eu sei fazer, aí eu abro o meu caminho, né? Aí eu conquisto quem eu quiser, e não é assim que funciona, acreditem. As coisas não são como estão nos livros. Na vida prática, na experiência, isso é bem diferente. Então, um forte abraço a todos vocês e retornamos na próxima oportunidade. Até mais!